Vamos falar sobre verdade? É uma pergunta que muitos alunos, muitas pessoas que não são minhas alunas, sempre perguntam a um professor de filosofia, a alguém como eu. Quero esclarecer alguns pontos aqui a partir de uma pergunta real que fizeram a um comentário, num comentário a um vídeo meu aqui. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. E isto não é filosofia. Esse comentário aqui, ó, dê uma olhada. Vou até dar um zoom aqui maior para vocês verem. Louis Ludwig. Deve ser um pseudônimo, né? Ou ele é austríaco mesmo. Professor, o comentário a seguir não tem muito a ver com o vídeo, mas eu quero sugerir como uma questão, pois eu mesmo me questiono sobre. Eu sou ignorante, entre aspas, ou arrogante, entre aspas, por me sentir meio abatido em saber que mesmo me tornando filósofo, como filósofo eu muito possivelmente não vou descobrir a verdade. Então ele quer saber se ele é um ignorante ou arrogante por se sentir abatido em saber que mesmo ele se tornando um filósofo, ele não vai descobrir a verdade. Essa indagação eu coloco sobre duas perspectivas. Eu como estudante de filosofia, pois eu realmente sou atualmente, e eu como um filósofo, quando eu realmente me tornar um. E dois comentários, Luiz. Eu primeiro quero te parabenizar pela audácia saudável de aspirar a ser filósofo e não só a ser um professor de filosofia. Para você ser filósofo, não precisa ser alguém que vai revolucionar a filosofia, não precisa ser alguém que vai escrever um livro definitivo sobre um tema, ou um artigo genial sobre um tema. Basta que você pense por conta própria, com alguma originalidade que não é revolucionária. Originalidade não é só revolucionária. Bom, sobre a verdade, eu quero esclarecer alguns pontos. Existe verdade absoluta? Existe verdade objetiva? Toda verdade depende do ponto de vista, depende da perspectiva, toda verdade é relativa. Aqui eu já coloquei algumas noções filosóficas que é preciso alguma análise. Absoluto, perspectiva, relativa. Tudo isso dá ensejo a várias discussões, vários esclarecimentos. Só que aqui eu quero fazer uma introdução ao tema que eu penso que sem a qual você nem toca no que é relativo, perspectiva, do que é absoluto. Eu vou me basear numa série de aulas que eu fiz para o Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola de filosofia, lá no curso de Introdução Geral à Filosofia. Dentro desse curso, que é um curso temático sobre filosofia, tem um módulo sobre verdade. Tem 3 aulas sobre verdade lá. Eu vou me basear na aula 12, que é a aula de Introdução à Verdade. Vou compartilhar com vocês, não vou esconder o ouro, não. Deixa eu colocar aqui. Essa é a apostila, ela tá meio com um zoomzão aqui, mas eu vou. Essa aqui, ó. Esse é o sumário da aula, tá vendo? Por que buscamos a verdade? Verdade de valor, verdade metafísica, verdade epistemologia. O que a verdade não é, o que a verdade pode ser. Eu quero pegar esses 2 tópicos aqui, o 2 e o 3. O que a verdade não é e o que a verdade pode ser. Vamos lá, vamos direto para a apostila. Ó, primeira coisa que você deve esclarecer na sua cabeça, para que você responda essa pergunta, se você vai ter acesso ou não vai ter acesso à verdade, é que verdade, isso vai parecer óbvio para muita gente, mas para outras pessoas não. Por isso que eu estou esclarecendo aqui. Verdade não é crença subjetiva. Nunca será. Por quê? Porque não é porque a gente acredita em alguma coisa que essa coisa é verdadeira, correto? Não é porque você acredita que a Terra é plana, que a Terra é plana. Não é porque você acredita que Deus existe. Nota, eu não estou dizendo que Deus não existe. Eu estou dizendo que a verdade dessa proposição não existe, né, porque você acredita. Ela existe por outra coisa, certo? Por quê? Porque se fosse uma questão de simples crença, todo mundo seria infalível, né? Bastaria acreditar para algo ser verdade. Só que nós sabemos que nós não somos infalíveis. Portanto, verdade não é crença. Primeira sujeira que nós temos que tirar do conceito. Segunda, crença verificável. Crença verificável.
Muita gente diz, né? Se não for verificável, não é verdade. Ora, isso é uma bobagem completa. Verdade não é necessariamente uma crença confirmável, verificável, constatável. Não é. Não é porque eu não posso viajar até o Japão para confirmar que existe o Japão que o Japão não existe. Percebe? Ele existe independentemente de qualquer pessoa puder verificar. Percebe? Digamos que tem uma espécie que nós ainda não descobrimos, nós ainda não catalogamos enquanto humanidade, uma espécie animal. O fato dessa espécie existir, né, a frase "a espécie X existe", essa frase é verdadeira, independentemente de qualquer ser humano ter catalogado ela ou não. A verificabilidade de uma afirmação, de uma proposição sobre a realidade, não é requisito para a sua verdade. Entende isso ou não? Depois que eu falo, fica óbvio, né? Mas é um erro muito comum, confundir verdade com verificabilidade. Outra, outra que parece muito com a primeira, né? Simples crença de crença subjetiva. A verdade não é somente uma crença subjetiva por dois motivos. Primeiro, eu já falei, nos tornaria infalíveis. Segundo, dizer que verdades são subjetivas ou que só há verdades subjetivas põe em xeque a própria noção de verdade subjetiva. Por que põe em xeque a própria noção de verdade subjetiva? Olha o exemplo que eu coloco aqui. Eu considero este sorvete muito gostoso. Isso é uma verdade subjetiva. Eu, pegar o sorvete da moda aí, né? Pistache. Você toma sorvete de pistache e você acha horrível. Eu tomo sorvete de pistache e eu acho maravilhoso. É verdade subjetiva para mim que ele é maravilhoso, é verdade subjetiva para você que ele é horrível. Se a verdade for única e exclusivamente verdade subjetiva, você poderia dizer assim para mim: é falso que você acha maravilhoso esse sorvete. Eu estou dizendo que você acha horrível. Eu estou dizendo que você acha horrível. Por quê? Porque essa é a minha verdade. Olha, se a verdade for apenas subjetiva, então ela põe em xeque outras verdades subjetivas. Entende o que eu estou dizendo? Há verdades subjetivas. Mas se a verdade for só subjetiva, então ninguém tem razão. Porque, no limite, todo mundo poderia contradizer um ao outro. É claro que a verdade não é só subjetiva, embora exista uma verdade ou alguma verdade que seja subjetiva. Então, verdade não pode ser reduzida à crença subjetiva, do tipo, cada um sabe o que é. Não pode ser reduzida a mera crença e não pode ser reduzida à crença verificável. O que a verdade pode ser? Veja, a verdade pode ser relativa. E aqui eu começo a responder a pergunta do Louis Ludwig. Uma crença pode ser relativa e ainda assim não ser subjetiva. Muita gente confunde subjetividade com relatividade, né, da verdade. Por exemplo, alguém que está na parte de baixo de uma rua inclinada, a ladeira, ao olhar para cima, enuncia: isso é uma subida. Ao passo que outra pessoa que parte de cima dessa mesma rua inclinada, ao olhar para baixo, enuncia: isso é uma descida. As afirmações não são subjetivas, no sentido de terem como critério exclusivamente algo que dependa da subjetividade de quem enuncia. Qualquer pessoa de cima da ladeira diria: isso é uma descida. Qualquer pessoa de baixo da ladeira diria: isso é uma subida. Não depende da subjetividade, entende? Ambas as afirmações não são apenas compatíveis com a mesma realidade, que é objetiva, a existência da ladeira, né, na sua inclinação, como seriam endossadas pelas mesmas pessoas caso trocassem de posição. A relatividade aqui, então, não diz respeito à rua em si, mas ao modo como cada um a enxerga. Entende? É possível que algo seja relativo e seja verdadeiro. Entende? É possível que uma mesma pessoa, no mesmo ambiente, para citar outro exemplo clássico, sinta calor e outra sinta frio. Por quê? Porque o modo como a fisiologia de cada uma percebe a temperatura é diferente. E é verdade que uma está sentindo calor e é verdade que a outra está sentindo frio. Isso acontece muito em sala de aula com ar-condicionado, não é? Sala de aula, casa, às vezes mulheres sentem mais frio que homens, né? É muito comum que isso aconteça. É relativo e é verdade. Percebe? É a mesma realidade objetiva, só que
o modo como ela é percebida é diferente. Então, não há incompatibilidade alguma entre relatividade e verdade. Não existe só verdade absoluta. Quem diz isso para você não faz a menor ideia do que está falando. A menor ideia. Nunca refletiu sobre a questão. Outra, crença consensual e verdade. É mais fácil chegar ao consenso quanto à inclinação da rua que em questões mais complexas. Obviamente. Éticas, estéticas, políticas. De um lado, de uma crença consensual, digamos que muita gente acredita que uma coisa é o caso, eu não posso implicar que essa crença seja verdadeira. Consenso não implica verdade. Por muitos anos acreditou-se que a Terra fosse redonda, que a Terra não fosse redonda, faltou um não aqui, sem que isso fosse verdadeiro. Por muitos anos acreditou-se em figuras mitológicas sem que isso fosse verdadeiro. Então, consenso não implica verdade, certo? Não implica verdade. Ah, mas muita gente acredita, não é possível que não seja verdade. É possível sim. É possível sim. A história prova que é possível sim. Falibilidade e verdade. E aqui entra no cerne da questão do Louis Ludwig. Professor, eu sou arrogante ou sou ignorante por saber que eu nunca vou descobrir a verdade, né? Em outras palavras, você descobriu, meu amigo, que você é falível, que uma característica intrínseca da humanidade é a falibilidade. E veja, aqui eu volto em tela cheia. O fato de nós sermos falíveis e, com constância, não chegarmos às conclusões que nós queremos chegar, não implica que não haja verdade. E aqui eu faço um exemplo talvez mais simples de entender. Diante de você tem um quadro branco, você está numa sala de aula e nesse quadro branco está escrito um problema matemático. Ele é muito complexo. E nem você, nem ninguém da sua turma, digamos que você está numa turma, consegue resolver esse problema. Todos vocês falham em resolver esse problema. Isso implica que não existe uma resolução para o problema? Não. Só implica dizer que você é falível. Só implica dizer que a sua turma é falível. Agora, eu não posso inferir da minha falibilidade que não existe verdade sobre aquela coisa. Mas eu quero que você retome a explicação do vídeo inteira. Eu não falei que existe verdade única, absoluta. Eu falei que existe verdade. E para que você alcance determinada verdade, você precisa investigar o que é a verdade nesse campo que você está querendo investigar. Uma vez que você descobre que a verdade não é só absoluta, e eu nem disse se existe ou não existe, talvez a questão se pacifique mais na sua cabeça. Existem verdades que são intermediárias entre a verdade zero, né, e a verdade absoluta. Sabendo disso, você já está numa compreensão muito mais elevada do que grande parte das pessoas que utiliza o termo sem saber exatamente o que está falando. Tá? Se te interessa esse tópico da verdade, eu vou te convidar a assistir esse módulo sobre verdade no Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola de filosofia. Se você quer conhecê-la, quiser me ajuda, o link está aqui na descrição do vídeo e também está aqui no primeiro comentário fixado. Continuemos a conversa aqui nos comentários. Fiquem à vontade. Não se esqueça, você é o que pensa. Fique com Sócrates e até a próxima.